E aí, pessoal, o vídeo de história dessa semana é sobre 5 filmes para você assistir aí e entender um pouco mais sobre a história do Brasil. O primeiro filme é Guerra de Canudos, baseado na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, que narra detalhadamente pra gente a guerra que aconteceu em Canudos, lá na República Velha. Ela aconteceu entre 1896 e 1897. Começa quando o cearense Antônio Conselheiro, ele era comerciante, professor e advogado. Ele era casado e sua mulher o largou por um soldado. Quando a esposa dele o largou, ele começou a vagar pelo sertão nordestino. Ele andou por 25 anos pelo sertão. Ele falava que a república era o fim do mundo, que a república era a materialização do anticristo na Terra. Em 1893, ele estava no sertão baiano e chegou na fazenda de Canudos, e ele rebatizou o lugar como Belo Monte. E lá começou a crescer um arraial, onde as pessoas seguiam o Antônio Conselheiro. Então formou o Arraial de Belo Monte. O arraial cresceu tanto que ele chegou a ter 25 mil habitantes. E os latifundiários da região começaram a enxergar o Antônio Conselheiro como um inimigo da República. Acreditavam que ele estava sendo pago para realizar a restauração da monarquia aqui no Brasil. A Guerra de Canudos começa mesmo quando o Antônio Conselheiro resolve construir uma igreja, então ele faz uma encomenda de madeiras em Juazeiro. E ele paga pela madeira, só que a madeira não chega. Então começa um boato de que as pessoas que moravam no arraial iam invadir Juazeiro e pegar essas madeiras à força. Então o governo de Juazeiro pede reforços ao estado da Bahia, que manda 100 praças de policiais e eles invadem o arraial. Essa é a primeira expedição da Guerra de Canudos, são 4 expedições. Nas 3 primeiras expedições, as pessoas do Belo Monte vencem as batalhas, porém na 4ª expedição ganhou proporção nacional. Vieram reforços, vieram policiais federais para invadirem o arraial e dizimar o arraial, matar todas as pessoas que moravam lá. Então, na 4ª expedição, é o fim do arraial de Belo Monte. Para quem se interessou pelo filme, ele está disponível aqui no YouTube, gratuito. O segundo filme é Olga, baseado na obra de Fernando Moraes, que conta a história de Olga Benário Prestes. Ela era uma alemã, judia e comunista. Ela foi perseguida pela força nazista e fugiu para Moscou. Em Moscou, ela foi treinada e enviada para o Brasil para auxiliar o Luiz Carlos Prestes na intentona comunista de 1935. Como a gente sabe, a revolução fracassou e Olga Prestes e outros revolucionários foram presos. Na época, o presidente era Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas envia a Olga para a Alemanha nazista, e a Olga estava grávida de 7 meses do Luiz Carlos Prestes, e ela ficou numa prisão feminina de um campo de concentração. A sua filha, Anita Leocádia, nasceu nessa prisão, só que a mãe do Prestes, a Leocádia, interpretada pela Fernanda Montenegro no filme, ela conseguiu trazer sua neta para o Brasil. Porém, infelizmente, a Olga foi morta
câmara de gás no campo de concentração. Se eu não me engano, o filme também está disponível aqui no YouTube. O terceiro filme é Xingu, que conta a história dos irmãos Vilas-Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. Esses três irmãos se alistaram na expedição Roncador Xingu, que fazia parte da Marcha para o Oeste, política do Estado Novo de Getúlio para integrar as regiões Centro-Oeste e Norte. Esses três irmãos, gente, foram eles que fundaram em 1961 o Parque Nacional do Xingu, que na época foi considerado o maior parque ecológico e de reserva indígena do mundo. Foi comparado ao tamanho da Bélgica. Os irmãos contataram mais de 14 tribos indígenas, enfrentaram batalhas, crises de malária, foram mais de 200 crises de malária e um surto de gripe que quase dizimou toda a população da aldeia. Para quem se interessou, o filme está disponível na Globoplay. O quarto filme é Getúlio, que retrata os últimos 19 dias da vida do nosso ex-presidente Getúlio Vargas. No dia 5 de agosto de 1954, aconteceu o atentado da Rua Toneleiro, em Copacabana, de frente ao edifício do opositor político de Getúlio, Carlos Lacerda, um jornalista, membro da UDN, União Democrática Nacional. Houve um tiroteio e um dos tiros acertou o pé do Carlos Lacerda e outro tiro acertou o major da Força Aérea Brasileira, o Rubens Florentino Vaz, e ele morreu. 2 guardas da segurança pessoal do Getúlio foram acusados de serem os culpados e o chefe da guarda pessoal, o Gregório Fortunado, foi considerado o mandante do atentado e ele foi preso. Nisso começou uma crise política, uma pressão para o Getúlio renunciar. Os generais do exército fizeram um abaixo-assinado pedindo a renúncia do presidente. Esse abaixo-assinado ficou conhecido como Manifesto dos Generais. E logo após uma reunião com os seus ministros para aconselharem o presidente a renunciar, na madrugada do dia 23 para o dia 24, na mesma data do massacre da noite de São Bartolomeu, Getúlio Vargas deu um tiro no seu coração e ele suicidou no seu quarto no Palácio do Catete. O filme Getúlio está disponível no Netflix. O último filme é O Batismo de Sangue, baseado na obra de mesmo nome do Frei Beto, que conta a história de 5 amigos frades, o Frei Beto, Tito, Osvaldo, Fernando e Ivo, que começaram a apoiar a Ação Libertadora Nacional, que lutava contra a ditadura militar e na época era liderada por Carlos Marighella. Eles estavam viajando para o Rio de Janeiro e foram abordados pela polícia, que sabiam do envolvimento deles na ALN e torturaram os frades para saber informação sobre o Carlos Marighella, até que os frades não aguentam mais as torturas e confessam a localização do líder. Carlos Marighella foi assassinado então pelo DOPS paulista e 4 dos frades foram julgados e sentenciados a 4 anos de regime fechado. A exceção foi o Frei Tito, que foi exilado na França em troca do embaixador suíço Giovanni Enrico. E o Frei Tito, ele não consegue superar o trauma das torturas que ele sofreu e ele acaba suicidando. O filme Batismo de Sangue está disponível aqui no YouTube. Esse então foi o vídeo de história dessa semana sobre esses 5 filmes. O primeiro sobre a República Velha, o segundo sobre a Era Vargas, o segundo e o terceiro sobre a Era Vargas, né?
o quarto sobre o regime populista de Getúlio Vargas e o último sobre a ditadura militar. Até o próximo vídeo!